Paz e graça, povo de Deus, muito prazer. Sou o pastor Josian, faço parte da Igreja Batista Shema e eu quero fazer um convite muito especial para você, tá bom? Para que você se inscreva neste canal, pois todos os dias, através dele, nós temos o nosso devocional. E através desses devocionais, estamos juntos, meditando e examinando as Escrituras, a Palavra de Deus. Para que você não perca nenhum vídeo, inscreva-se e ative as notificações, tá bom? Então já curte, comenta e principalmente compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para que elas também recebam a palavra de Deus. Deus abençoe, paz e graça em nome de Jesus. A Rádio Shema passa a apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza. Olá, bendito e bendita, Deus abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor esteja contigo e você com Ele, que a graça, a paz do Senhor esteja em seu coração. Muito prazer, sou o pastor Josian, eu faço parte da Igreja Batista Shema e vamos juntos, mais uma vez nesse devocional, meditarmos na Palavra de Deus. E o título do nosso devocional é Grito de Perdão, baseado nos Salmos 51. Hoje vamos meditar no versículo de número 13. Nosso subtítulo de hoje é Propagando o Caminho. E já convido você a deixar a sua Bíblia aberta em Salmos 51, para que possamos juntos examinar e meditar nessa palavra. Davi, ele não queria apresentar-se como alguém perfeito. Pelo contrário, ele queria ensinar o caminho da conversão, o qual ele mesmo havia encontrado, o qual ele mesmo havia descoberto. E melhor dizendo, o caminho se apresentou a ele, o caminho se mostrou a ele, Deus se revelou a ele. Ele clamou, ele pediu, ele buscou, mas o Senhor se revelou a ele. O Senhor teve misericórdia, compaixão e se revelou a Davi, mostrando-lhe o caminho, mostrando-lhe a conversão, mostrando-lhe o arrependimento. E Deus operou essa obra nele, que é operar em nós também. Então, leiam comigo, Salmo 51, 13. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Através desse versículo, compreendemos que, primeiramente, Davi buscou santificar-se, para então ensinar o caminho de arrependimento e santificação. Deixo aqui já uma lição para mim, uma lição para você. Precisamos nos santificar, precisamos nos purificar. Não podemos virar apenas profissionais ou palestrantes do caminho, do Evangelho, palestrantes da verdade. Não. Eu não posso apenas ensinar sobre, falar sobre, palestrar sobre, recitar sobre santificação. Não, eu tenho que vivê-la. Davi não queria apenas ensinar, falar. Não, Davi queria viver, para que então ele pudesse ensinar. Hoje em dia as pessoas, infelizmente, não querem viver, mas querem ensinar. Ensinam de forma até distorcida. Algumas pessoas em uma vida completamente depravada, publicamente, querem ensinar como as pessoas devem servir e adorar a Deus. Mas elas mesmas não vivem em Cristo, não vivem no caminho. Por isso, precisamos buscar primeiramente a nossa conversão e santificação. Aí eu te deixo uma pergunta: você tem cuidado da sua vida espiritual ou tem sido negligente? Pense um pouquinho, examine a si mesmo. Antes de ensinar, precisamos viver o ensino.
antes de ensinar sobre o caminho, precisamos viver esse caminho que leva à conversão e ao arrependimento. Conversão a Cristo, arrependimento dos pecados. Assim como Davi, nós também precisamos ensinar o puro e reto caminho do Senhor aos transgressores, sem alterar, sem acrescentar, sem retirar, sem adulterar, sem deturpar, sem omitir o evangelho puro e genuíno de Cristo crucificado, ressuscitado, glorificado e que em breve voltará, precisa ser ensinado a toda a criatura, sem exceção, sem exclusão, sem acepção de pessoas. Nosso dever é ensiná-los sobre o caminho, não de obrigá-los a seguir o caminho. Tem uma grande diferença aqui. Muitas pessoas querem obrigar os outros a seguir um caminho, ou a seguir o caminho que é Jesus. Querem obrigar: vocês têm que fazer assim, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa maneira. Não. Você tem que ensinar sobre, falar sobre o que Jesus declarou como verdade absoluta, como pecado irrefutável, como pecado que deve ser negado, e também ensinar o caminho que deve ser seguido. Temos que ensinar, mostrar, sermos orientadores. Não a pessoa chegar e a gente obrigá-la, forçá-la, oprimi-la, intimidá-la. Não. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não nós, não a nossa oratória, eloquência, nossas palavras comoventes, empolgantes. Não, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito do Senhor. Ao ensinarmos a verdade, ao ensinarmos o evangelho puro, simples e verdadeiro, o Espírito Santo está selando essa mensagem, levando-a aos corações e convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, o verdadeiro evangelho. O Espírito Santo não tem compromisso com o falso evangelho. O Espírito Santo não tem compromisso com os falsos ensinos, com a falsa mensagem, com o evangelho distorcido. Não se engane, não acredite nem ache que todos os meios e formas Deus vai usar para converter, porque não vai. Ele usa a pregação do evangelho puro e genuíno. É o que ele usa. A Bíblia vai nos ensinar isso, a Bíblia vai nos mostrar isso, a Bíblia vai nos declarar isso. O livro de Atos é exemplo disso. Então, pregue o evangelho, pregue Jesus, ensine sobre o caminho, ensine sobre a verdade, sem distorcer, sem omitir, sem acrescentar, sem deturpar, sem alterar. Apenas ensine o evangelho puro e simples, que é o Espírito Santo que convence, que sela essa palavra nos corações, não nós. E tendo a conversão como o motivo pelo qual ensinamos o caminho, precisamos ter a conversão como o motivo pelo qual ensinamos o caminho, pelo qual ensinamos o evangelho, pelo qual ensinamos a verdade. Algumas pessoas, algumas igrejas, denominações, ensinam, entre aspas, a palavra com o intuito de quê? De atrair mais pessoas, de atrair mais adeptos, de atrair mais pessoas com a disponibilidade de serem dizimistas e ofertantes, consequentemente arrecadando mais dinheiro e enriquecendo a si. Ou simplesmente por quererem mais seguidores, serem mais famosos, ensinam, entre aspas, a palavra, entre aspas, bem, sabe aquelas aspas bem grandes, porque a palavra tem sido ensinada de forma deturpada. Então alguns ensinam a palavra de forma errada, mas é mais fácil porque atrai mais pessoas, atrai mais adeptos. Muitos já têm comichão, coceira nos ouvidos, então procuram doutores para si. Não querem seguir o evangelho genuíno, não querem seguir a Cristo, seguem a homens, mas não a Cristo. E por isso que não se convertem, porque estão seguindo um falso evangelho, vivendo um falso evangelho.
Então, por isso, temos que ensinar o verdadeiro com o intuito de levar as pessoas à conversão, tá bom? Então, aqui eu quero ressaltar, para a gente finalizar, 2 fatos a serem observados e reconhecidos. O primeiro, o caminho precisa ser ensinado e vivido. A gente já viu isso através de Davi. Segundo fato, os pecadores precisam se converter a Deus. Não permanecer nos seus caminhos de pecados, achando que Deus está aprovando. Não está. Preciso me converter, retornar, voltar-me a quem? A Deus. Então, esse é o propósito do Evangelho, fazer com que eu me volte ao Senhor. E para concluir, Deus não é a favor do liberalismo, onde tudo é permitido. Ainda há proibições que devem ser obedecidas. Lembre-se, o caminho é santo, reto e estreito. Amém? Senhor, que possamos ser ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, e abençoe este povo para a glória de Deus. Amém? Paz e graça, Deus abençoe, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. A Rádio Shema acabou de apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza. Adonai Eloheinu